O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens, que diz os homens ser o Filho do Homem? E para vocês, quem sou eu? É a interrogação que Jesus faz no Evangelho de hoje, que emoldura, que nos prepara o coração celebrando esta festa de São Pedro e São Paulo. Foi mediante a resposta desta pergunta, desta interrogação, uma pergunta muito direta para os discípulos: e para vocês quem sou eu? Foi mediante esta resposta que Jesus confiou a Pedro a missão de ser o primeiro a construir, a edificar, a organizar a nova família que Jesus estava iniciando através da sua pregação. Foi através dessa resposta que certamente Pedro uniu aquela outra resposta que Jesus já tinha perguntado a ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Só quem ama verdadeiramente conhece. E Pedro conhecia Jesus certamente profundamente, na experiência que ele fez daqueles 3 anos de caminhada, de escuta das pregações, de observar os gestos, as atitudes de Jesus. Pergunta semelhante Jesus fez a Paulo, naquele episódio da entrada em Damasco, quando Paulo, ainda Saulo, cai do cavalo e vislumbra aquela luz muito forte da luz daquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Certamente neste Saulo, Saulo, por que me persegue, estava também implícito: Saulo, você me ama, você me conhece, por que você está me perseguindo, perseguindo a minha igreja, a minha comunidade? É nesse momento da pergunta a Pedro, deste encontro, dessa visão de Paulo, é que acontece uma experiência muito bonita de Deus na vida desses apóstolos.
E essa visão, e essa resposta, essa experiência, certamente mudou a vida desses apóstolos. Pedro, de simples pescador, passou a ser aquele que organizaria a comunidade que Jesus estava deixando, da qual nós somos descendentes. Paulo, de perseguidor, se torna o anunciador, aquele que caminhou o mundo afora e se tornou certamente o maior pregador e anunciador do Evangelho de todos os tempos. E aí nós vamos ter no coração aquela certeza. Só quando nós aprofundamos a nossa amizade, o nosso encontro com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, nós vamos saber escutar, nós vamos saber discernir o que é que Deus espera e pede a cada um de nós. Portanto, quando nós celebramos hoje Pedro e Paulo, nós somos convidados a contemplar a trajetória, a vida desses apóstolos. Contemplar a transformação que aconteceu na vida deles. Contemplar a missão que eles assumiram. Missão desafiadora. Na liturgia da palavra hoje nós estamos vendo isto. Pedro, na primeira leitura, que está prisioneiro, está preso, né? O anúncio da pessoa de Jesus incomodava as autoridades romanas e judaicas daquele tempo. Então já estão matando os discípulos. Isso agradava aos judeus. Então Pedro está preso para ser apresentado na Páscoa, como Jesus foi apresentado, para ser condenado. Aí já entra em cena essa família nova que Jesus iniciou e que Pedro já estava organizando e sendo este elo de comunhão. A leitura fala que toda a comunidade se coloca em oração enquanto Pedro está preso. E acontece aquele fato miraculoso da libertação, o anjo que vem e Pedro se torna livre. Paulo, na segunda leitura, está falando: olha, eu já estou prestes a ser oferecido em libação, em sacrifício, mas eu combati o bom combate. Eu lutei, eu anunciei, eu preguei, eu fui perseguido, eu fui açoitado. Agora estou preso, prestes a ser condenado, mas permaneceu a fé. É isso que nós somos convidados a contemplar. Ser cristão é a gente assumir a fé nos desafios da vida. Ser cristão não é para pessoa frouxa, para pessoa mole, não. Ser cristão é para pessoas que, fazendo, como eu já disse, essa experiência do amor de Deus, elas seguem em frente, mesmo diante dos desafios, daquela certeza: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? É a violência? É a morte? Não. É as dificuldades da vida? Nada. Nada nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo, daquele que faz essa verdadeira experiência de intimidade com o Senhor. E é o convite feito a cada um de nós, a cada semana, a cada domingo, quando nós nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia, ouvimos a palavra, nos colocamos em torno do altar do Senhor e recebemos a Eucaristia. O convite para nós é o convite da gente fazer a mesma experiência que Pedro e Paulo fizeram, a experiência do Senhor na nossa vida. E deixar que essa experiência também nos ajude a trilhar o caminho da conversão, da mudança, da transformação. Sem medo de errar, nós podemos dizer que nós somos mais felizardos do que Pedro e Paulo. Pedro teve a graça de conviver pessoalmente com Jesus. Paulo teve aquele momento bonito do encontro. Mas nós temos a graça de, mais do que ouvir, e continuamos a ouvir pela palavra, de nos encontrar com Ele. Nos encontramos, nós podemos recebê-lo no seu corpo e sangue,
que é a experiência mais singular, é a experiência maior da presença dele na nossa vida. E esta presença, ela tem que tocar, essa experiência tem que tocar no nosso coração. Tem que nos fazer trilhar nesse caminho da conversão e da mudança. E nós precisamos sempre perguntar, a cada Eucaristia que eu participo, o que modifica na minha vida? Eu saio da mesma pessoa? Continuo do mesmo jeito? Com as minhas mesmas manias, com o mesmo jeito, com as minhas vontades, com as minhas verdades? Ou eu me dobro ao querer, ao ser igual a Jesus? Ser discípulo, ser apóstolo de Jesus, não é a nossa maneira, do jeito que nós queremos, mas é a maneira de Cristo. É isso que esses apóstolos fizeram, e por isso eles não temeram, foram martirizados, derramaram sangue, mas continuaram, como diz São Paulo, trilhando o caminho do bom combate, permanecendo firmes na fé e testemunhando aquilo que acreditavam. Esta é a nossa grande missão. É esse o convite feito também a cada um de nós. Renovar sempre a cada domingo essa experiência com o Senhor. E ser no mundo o sinal dessa presença dEle. No nosso seio familiar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência cotidiana. Anunciando em quem nós confiamos, em quem nós colocamos a nossa esperança. Que nós possamos renovar hoje esse desejo de estar mais próximos do Senhor. E para onde quer que a gente estiver nesta semana, as pessoas possam reconhecer Cristo através de nós, através da nossa palavra, através das nossas opções, das nossas escolhas, através do nosso não, o não a tudo aquilo que a sociedade nos apresenta como contravalores. Que nós renovemos diante do Cristo hoje na Eucaristia esse desejo. Nós queremos abrir nosso coração à graça de Deus, para que Ele haja através de nós. Nós queremos, a exemplo dos apóstolos, emprestar nossa vida, nosso ser, nossa voz, nosso pensamento, nosso agir para o Cristo, para que o Cristo se torne presente no mundo de hoje. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.